Olá, acabei de assistir o filme Marighella e quero conversar um pouquinho com vocês sobre as primeiras impressões, né? Porque quando a gente acaba de sair do filme, fica muito marcado nessa ideia, você não teve tempo de racionalizar sobre o filme, né? Eu vou falar basicamente do filme, porque uma coisa é a vida do Marighella, que é uma coisa, a outra coisa é a obra do Mário Magalhães, que é o livro de onde o filme se inspira para ser feito, e outra coisa é o filme. É que o filme traz um conteúdo com essa temática da Revolução lá dos anos 60, então nesse conteúdo de esquerda, ou seja, revolucionário. Em contrapartida, o filme na sua forma ele corrobora essa narrativa mais hegemônica, enquanto que a temática está lá, né? A temática está bem posta da questão da revolução, enfim, de tudo que estava se passando naquele momento. Por que eu digo que na minha visão, e aí eu acho que onde o filme eu tive uma certa dificuldade com o filme, embora eu compreenda as opções que o Wagner fez, no sentido de, ele quer que o filme seja visto, ele quer que o filme rode por aí, ele quer que o filme seja vendido para o streaming, aí, enfim. Então tem que ser um filme que de alguma maneira que faça sim concessões no que tange a linguagem, né? E o filme faz sim várias concessões a essa linguagem do senso comum, das narrativas mais conhecidas, né? Você não vai difícil comparar, por exemplo, com um filme feito nos próprios anos 60, né? Onde os diretores eles não faziam esse tipo de concessão, né? Um filme que ele era tanto revolucionário na temática quanto revolucionário na própria linguagem. É um filme que traz a temática, mas ele não é um filme que de alguma maneira propõe uma linguagem, um processo inventivo, né? Ele não é um filme de invenção, ele é um filme muito bem feito, mas nos cânones da narrativa clássica comum, hegemônica. Quando eu estou falando de senso comum, para deixar mais claro quando eu falo disso, eu tenho um momento que um personagem americano é assassinado e o corpo dele numa mesa com a bandeira americana e a bandeira brasileira, assim, do lado, e o corpo lá exposto numa mesa e como se fosse uma sala de reuniões, assim. Para que essa ideia de causar esse impacto, né? Como se fosse assim, para poder ganhar olha a que ponto eles chegaram e tudo, mataram o cara, então expõe o corpo do cara numa mesa, numa sala assim, toda pomposa, e aquele diálogo entre eles dois, né? Talvez um outro diretor mais experimentado, talvez, não se ficasse valendo desse tipo de recurso, assim, né? Deixasse a coisa mais subentendida, né? Muitas vezes o não dito e o não mostrado é tão ou muito mais forte, né? Então o filme, às vezes, ele revela demais o que não precisaria revelar. Então, quando eu estou falando de senso comum, eu estou falando exatamente disso, assim, opa, para que isso, né? Assim, por que isso? Outro momento de ideia de senso comum, né? O filho dele é perseguido na escola porque os outros estudantes confiam que ele seja filho. Então, você já viu isso em 39 mil filmes. Percebe esse tipo de situação? O diálogo dos camaradas, algumas coisas que se aproximam muito dessa ideia do recurso mais fácil, né? Daquilo que a gente está habituado a escutar, do que seria uma conversa entre dois camaradas de esquerda tramando uma ação revolucionária lá nos anos 60. Então, quando tem alguma cena mais emocionante, vem aquela musiquinha lá de fundo para poder reforçar a ideia, entendeu? Então, o filme se vale muito disso. É uma outra questão. A questão que se falou muito, né? Que o filme é um filme... Os atores estão muito bem. Eu não compartilho muito, embora eu tenha um profundo respeito, porque atuar não é uma coisa fácil. A gente sabe que atuar é uma coisa muito, muito difícil. Eu acho que o Seu Jorge tá bem no filme, assim, acho que ele consegue trazer uma sobriedade assim para o Marighella, que eu acho que é bastante pertinente. Eu não consigo, por não ter visto muitos filmes com o Seu Jorge, vi alguns, então eu não consigo identificar alguns vícios, né, no processo de trabalho de construção, mas eu consigo, por exemplo, um ator muito conhecido que aparece no filme, faz o antagonista, né, o Bruno Gagliasso. Ele de fato ele tá dentro de um tipo de construção que eu já vi várias vezes em outros personagens, inclusive acho que tinha uma novela da Globo que ele fazia um personagem de um coronel, até o trejeito, o jeito de andar, o jeito de fazer, assim, eu acho que ele se repete um pouco nesse personagem de agora, que eu acho que inclusive acho que é o Fleury Paranhos, acho que é uma ideia do Fleury Paranhos, que era o delegado da época
que perseguia, matava, torturava as pessoas, né? De modo geral, eu acho que o filme, ele é um filme comum, assim, é um filme importante para esse momento, traz uma crítica que a gente precisa realmente fazer, a gente vive um momento muito, muito delicado, mas não por isso a gente pode achar que o filme, de fato, traz um processo impactante. É isso. Muito obrigado, assista se você puder e comente aqui quais foram as suas impressões e reflexões a partir do filme. Quero deixar bem claro que nada do que eu estou dizendo aqui é a verdade, é só o meu ponto de vista, quem sou eu para dizer o que é, o que deve ser, o que não deve ser. É só aquilo, a partir do repertório da minha vivência, como é que eu vi o filme, né? Vejo o filme com uma extrema importância para o momento, no campo do tema e, vamos dizer, da proposta de conteúdo, mas no campo da linguagem é um filme que se vale de uma narrativa mais hegemônica mesmo. Um abraço e até o próximo.